Quais são os planos e prioridades da oposição na Assembleia para este segundo semestre? E ainda os rumos do Democratas, o partido que vê a chance de voltar a crescer nacionalmente e ampliar espaços de poder. A entrevista é com o deputado Gustavo Correia do DEM, que é o líder do bloco de oposição Verdade e Coerência aqui na Casa, na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Obrigado mais uma vez por estar podendo participar desse programa, que com certeza já é referência em todo o estado de Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho aqui da Casa, da Assembleia, do que a oposição pretende neste semestre, né? O governo Pimentel planeja reequilibrar as contas do Estado a partir da criação dos fundos que foram aprovados aqui e da regularização dos créditos tributários. A oposição, que votou contra a criação dos fundos imobiliários, tem alguma prioridade? Como é que pretende trabalhar neste segundo semestre? Olha, eu até agradeço aí a sua oportunidade, que você deixou bem claro que o governo encaminhou a essa casa apenas um projeto de lei, aonde dentro deste projeto colocou criação de 6 fundos dos mais diversos, tanto das PPPs, como também desse chamado fundo imobiliário. A oposição em relação aos outros fundos votou favorável por entender que eram medidas importantes para o estado de Minas Gerais. Votamos favoravelmente também ao projeto de renegociação das dívidas, coisa essa que era realizada nos governos passados também, e eu afirmo diariamente que esse governo gosta de copiar as boas ideias dos governos passados, que ele tanto criticou, e votamos contrário à criação dos fundos, por entendermos que esse fundo com certeza irá prejudicar em muito as contas do estado de Minas Gerais. Ele pode ser bom num primeiro momento, mas depois com certeza o estado terá que remunerar os investidores com valores acima, inclusive, praticados no mercado. E mais do que isso, nós não conseguimos vislumbrar, e aí o governo está jogando todas as suas fichas neste fundo imobiliário, nós não conseguimos vislumbrar uma operação segura, uma operação concreta, que seja aprovada pela CVM. E então por quê? Só para esclarecer para o telespectador. Porque a criação deste fundo, ela é cheia de vícios. A base governista aqui quis comparar os fundos criados pelo governador Fernando Pimentel com o que o governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória criaram e pretendem criar na cidade de São Paulo. Lá foi criada exatamente uma conta específica, as garantias eram reais. Aqui as garantias do Estado são imóveis que nós não conseguimos ainda detectar a titularidade. E resumindo em geral na linguagem popular, é o que eu falo, o Estado vai vender um patrimônio que é dele, vai pegar um dinheiro rápido, a curto prazo, e depois vai ter que pagar aluguel para algo que era dele mesmo. É o exemplo do cara, tem um apartamento, ele vende o apartamento para ficar com dinheiro e fica pagando aluguel, quer dizer, é tapar o buraco. E aí é o que o governo pretende, é apenas pagar a folha dos servidores. Sim, mas ainda sobre o segundo semestre, como que a oposição pretende trabalhar? Tem questões que são prioridade para... Não, eu acho que nós vamos continuar o que nós estamos fazendo aqui nos últimos 2 anos e meio. Infelizmente o atual governo se preocupa apenas em se defender das acusações que lhe são imputadas. Passamos aqui 2 anos e meio, o governador só preocupou em se salvar de processos judiciais. E aqueles projetos que nós volto a dizer que forem bons para Minas Gerais, terão o apoio da oposição. Infelizmente, o governador não tem encaminhado a esta casa projetos que nós entendemos que sejam bons para Minas Gerais, quase que na sua maioria. Que foram aprovados? Não, quase que na sua maioria. E a oposição vai continuar esse trabalho de mostrar aos mineiros os erros, os equívocos, a forma com que o governador deve exatamente fazer os cortes que nós estamos esperando. Quer dizer, o governador, desde que assumiu, vem escalonando o salário e não faz os cortes que nós esperamos. Quer dizer, então nós queremos exatamente, e vamos continuar a oposição aqui, mostrando aos mineiros os equívocos e os erros desse governo. Agora, deputado, sobre a Frente Mineira em defesa da CEMIG, que quer anular o leilão de 4 usinas, né, usinas hidrelétricas que hoje são concessões que estão com a CEMIG e a CEMIG corre o risco de perdê-las. A oposição diz que é uma postura demagógica, porque está sendo essa defesa da CEMIG, essa frente está sendo liderada pelos governistas. Por que a oposição tem
essa visão? Acha que não precisa, que a CEMIG não precisa, pode abrir mão das usinas? De jeito nenhum. Pelo contrário, existe um ditado popular que fala que nada é melhor do que um dia após o outro. Tem determinados parlamentares aqui, e eu já tive a oportunidade de divulgar os vídeos, que nos anos de 2014, 2013, defendiam que a CEMIG já tinha um número bom de concessões, que não precisavam de manter aquelas concessões ali existentes, que tinha que aderir à medida provisória da presidente Dilma naquele momento, e de repente mudaram de lado e a posição deles também mudaram. Eu até valorizo aqueles que evoluem no tempo, que mudam as suas opiniões e tal. O que não dá para fazer, e aí é que é a grande demagogia, por que lá atrás, quando hoje a oposição, que era a situação, levantou essa bandeira, mostrando os equívocos e os erros que ocorriam, que nós tínhamos uma garantia jurídica, exatamente que as concessões seriam renovadas em função do que ali estava colocado, foram contrários a exatamente a manutenção dessas concessões. Teve um parlamentar até falou que a CEMIG já lucrava demais, que o negócio dessas concessões era só para dar mais lucro para os investidores. E agora está defendendo que a CEMIG não perca. A oposição, inclusive, soltou um manifesto também, contando todo o histórico. Inclusive, é bom para o telespectador saber, quem deu parecer contrário a Minas Gerais, na época, o diretor da ANEEL, hoje é conselheiro da CEMIG. Estranho, né? Quem foi contra renovar a concessão da CEMIG agora está defendendo que a concessão seja renovada? Então eu quero aqui dizer que nós mostramos... Naquele momento era uma questão de mudança de regras que a CEMIG não aceitou. A CEMIG não aceitou antecipar a CEMIG não aderiu, porque teriam algumas penalidades ao Estado de Minas Gerais, se assim o fizesse, e nós tínhamos a garantia jurídica, inclusive baseada em pareceres, que eu acabei de dizer aqui da ANEEL, que disse que não precisava. Que não se confirmaram, né? Infelizmente. Não se confirmaram, está para ocorrer o leilão, né? Infelizmente. Agora, e aí eu lamento. E aí eu lamento. Político-partidária, não? Não, eu já porque disse. Os petistas dizem que o governo tucano errou ao não aceitar a mudança das regras no setor elétrico. Que se tivesse aceitado, nada disso estaria acontecendo. Isso não virou uma discussão só partidária, eles que querem fazer uma discussão partidária, nós não queremos, não. Nós queremos que a CEMIG continue aqui e lamento que não vislumbra, ao contrário dos otimistas governistas que estão achando que o TCU vai suspender. Eu acho que não vai, pode ter suspendido, mas em breve vai voltar ao leilão. E tem uma liminar, né? Do Tribunal de Contas, sim, que não é nenhuma liminar, porque eu volto a dizer. Quero aqui deixar bem claro. Só para o telespectador que não conhece a história, tem uma liminar do Tribunal de Contas que suspendeu os leilões que só vão ocorrer 30 de setembro, de 4 usinas que estão hoje com a CEMIG, que são concessão para a CEMIG. E aí, o que vai ocorrer, que eu acho que o leilão vai acabar acontecendo, o governo fez uma proposta ao governo federal que eu acho que não vai aceitar, eu acho que a CEMIG vai ter que se adequar ao mercado, infelizmente, e aí vai voltar aqui, que eu estou dizendo que é uma questão política sim. A CEMIG hoje virou um cabidão de emprego para a petezada. A CEMIG quebrou por causa do quadro de funcionários que lá estão. Então está na hora agora de dizer para a CEMIG baixar o preço, porque ela precisa de manter essas usinas, senão ela perde 50% da geração de transmissão, e o mercado, sobretudo chinês, está vindo com a sede danada de ganhar esses leilões. Deputado, desde o início do mandato, o Fernando Pimentel tem tido muitas vitórias na Assembleia. Não é? Ele tem uma base enorme, são mais de 50 deputados, na verdade, uma base tão grande quanto os governos tucanos tiveram, né? Sempre tiveram. Essa solidez que hoje ele tem, que teve durante todo o mandato dele até agora, pode se refletir nas eleições de 2018? O senhor acha que isso pode acontecer? Olha, eu acho que muita água ainda vai passar debaixo da ponte. Em primeiro lugar, nós temos que esperar se o governador continua no cargo, tem o julgamento no STJ, tem ação eleitoral aí que pode ser realizada ainda, temos desdobramentos de várias operações da Polícia Federal. Então, nós não sabemos ainda se o governador vai ficar no cargo, se o vice assume, se cai os dois, se assume o presidente da Assembleia. Então, acho que a gente tem que aguardar exatamente o que vai ocorrer nos próximos meses. Com certeza, e eu sei que bem colocou,
Nos governos passados também nós tínhamos quase que a mesma quantidade de votos, ou até mais do que esse governo tem. E isso é fruto, com certeza, de alguns parlamentares que antes estavam de um lado e agora continuam exatamente do mesmo lado. Resta saber, no campo eleitoral, como é que esses parlamentares e esses partidos vão ficar. Se eles vão correr para quem estiver na frente das pesquisas, se abandonam o governador. Então, eu não sei. Acho que isso vai, com certeza, vai interferir, vai. Acho que determinado grupo partidário vai caminhar de acordo com aqueles que estiverem mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais. Agora, os problemas judiciais do governador, no campo, no seu campo político, as lideranças políticas também estão com problemas, né? Especialmente o senador Aécio Neves, que enfrenta uma série de denúncias e com vários processos, ações em curso. Mesmo o senador Anastasia tem, no âmbito da Lava Jato, ele responde também um processo, né? Há um inquérito sobre ele. Isso vai mudar as relações dentro desse grupo político? Isso vai afetar? Diferentemente de outros tantos, eu não quero fazer crítica nenhuma à justiça brasileira. Acho que todos devem ser investigados, aqueles que realmente cometeram os crimes devem ser penalizados, mas ninguém nunca viu uma declaração minha já condenando o governador atual de Minas, Fernando Pimentel. O que está sendo julgado no caso dele, inclusive é o seu afastamento ou não, que o STJ está julgando para que o mesmo seja investigado. O senador Aécio esteve afastado do seu mandato, conseguiu retornar graças a uma decisão judicial que terá desdobramentos com certeza nos próximos meses, e acredito também que pode ser que seja arquivado ou não, cabe aos relatores ali, os ministros exatamente colocarem, como tenho certeza e como acho que as pessoas que conhecem Minas Gerais sabem que acho que o governador Anastasia também, o senador Anastasia, vai ter o seu processo arquivado. Agora, o senhor acha que, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista eleitoral, afeta, inclusive, os arranjos partidários, as negociações, do ponto de vista eleitoral, a liderança? É indiscutível, podem achar que não, o prestígio, a liderança que o senador Anastasia ainda tem no estado de Minas Gerais. Aonde que nós andamos no estado de Minas Gerais, os prefeitos sempre comentam que foi, com certeza, dos melhores governadores, se não o melhor governador nos últimos tempos, que fez grandes obras, como o senador Aécio também fez. Não sei qual é o projeto político do senador Aécio, acho que o mesmo deve exatamente refletir, mas continua exatamente tendo os seus companheiros. Eu não sei, eu acho que... É disso que o senhor está falando. O senador Aécio tem, querendo ou não querendo, um grande serviço prestado ao estado de Minas Gerais. Tivemos inúmeros avanços na sua gestão e o povo exatamente reconhecendo quem fez Minas crescer, não tem dúvida nenhuma que foi o senador Aécio. E depois o senador Anastasia e depois o governador Alberto Pinto Coelho. Não sei quais são as pretensões eleitorais, o que eu posso dizer com certeza é que o grupo que sempre caminhou unido nos últimos anos aqui no estado de Minas Gerais, eu acho que vai continuar unido nas próximas eleições. Acho. Se o candidato vai ser do PSDB, não sei. Eu hoje tenho empregado... Há discussões internas, assim, sobre nomes possíveis, não? Pelo menos é o que isso está refletido no noticiário de alguma forma. Há nomes, por exemplo, que são colocados como do Diniz Pinheiro. Que foi presidente dessa casa, com certeza. Tem todas as condições de ser um excepcional governador, demonstrou isso quando foi presidente dessa casa, tem percorrido o estado de Minas Gerais, levando uma mensagem dos avanços do último governo. Coloco aqui, com certeza, mesmo até sem a sua autorização, acho que o senador Anastasia é um excepcional nome para disputar a eleição. Apesar dele não dizer que não quer ser candidato. Temos aí também o que foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, o deputado federal Rodrigo Pacheco, que fez um belo trabalho à frente da CCJ. Que é do PMDB. O PMDB pode ser com uma composição em nível nacional, quem sabe, igual tem ocorrido em Brasília, o PMDB caminhando com o PSDB e com o DEM, coloca o seu nome. Quem sabe o DEM pode filiar aí nos próximos dias alguma surpresa aí que venha disputar a eleição também. Então acho que tem muita coisa que pode ocorrer. Claro, acho que tudo é possível. A sociedade hoje... Mas concretamente tem um nome? Não, eu gosto de trabalhar em segredo e nos bastidores, e eu tenho certeza que possivelmente o DEM vai apresentar aos mineiros um nome com condição de governar o estado nos próximos dias. E Márcio Lacerda? Acho que o Márcio Lacerda também fez, querendo ou não querendo, o ex-prefeito, independente o ex-prefeito Márcio Lacerda, independente de não ter tido
um resultado favorável ao seu candidato nas eleições na capital. O prefeito Márcio Lacerda tem todo o nosso respeito, tem nosso apreço, fez uma boa gestão, sim, do ponto de vista administrativo, e também tem condições de ter levado o seu nome aí. Mas eu acho que nós temos 2 vagas para o Senado, uma vaga de vice e uma vaga de governador, que eu acho que numa ampla aliança conseguimos contemplar todos os partidos. Do ponto de vista desse grupo político, a Aécio poderia concorrer? Não sei, quem sabe. Acho que todos os políticos que estão compostos, né, que fazem parte desse grupo concorrer político... ao governo do Estado. Claro, eu acho que todos têm condições. Quem sabe por que não até presidente? Eu acho que da mesma forma que outros tantos, o senador Aécio também tem a legitimidade de pleitear. Até prova contrária, todos são inocentes perante a lei. O ex-presidente Lula, que é o campeão de inquéritos aí, vamos assim dizer, que já teve inclusive condenações do juiz Sérgio Moro, está se colocando como pré-candidato também. Então, acho que qualquer um outro, né? Tem condição. Ok. Vamos falar um pouquinho de Brasil também, né? Quer dizer, na verdade, do DEM em nível nacional, né? O DEM está passando por algumas experiências que há muito tempo não passava, né? Ele tem um expoente nesse momento, que é o presidente da Câmara, que é o deputado Rodrigo Maia, que acabou sendo, por circunstâncias, por ser presidente da Câmara, claro, mas por circunstâncias também, alçado a uma condição até de um sucessor aí imediato do presidente Temer, caso ele caísse, né? O Rodrigo Maia andou conversando muito, ganhou muito espaço e tal. O DEM tem sido fiel, apesar de tudo isso, o Rodrigo Maia e o DEM tem sido fiel a Michel Temer. Há uma discussão já pública de que o DEM quer ampliar os seus espaços de poder. Essa ligação com essa fidelidade ao presidente Temer, que está tão desgastado, que tem tão pouca popularidade, né? Segundo pesquisa recente, aí, 7%, 5%, 7% de aprovação só. Não é complicado para um partido que está querendo alçar voo solo, inclusive? Não, eu não acho não, e estou aqui pensando e refletindo quantas vezes sentei nessa bancada aqui e ouvia que o partido estava diminuindo, que o partido estava perdendo deputados. Verdade. E como dizia Magalhães Pinto, a política é igual uma nuvem. Hoje eu quero aqui dizer, e quase que em primeira mão, acho que o Democrata nos próximos dias vai ganhar mais de 20 deputados federais, fruto do trabalho do presidente Rodrigo... Com a janela partidária. Fruto do trabalho do presidente Rodrigo Maia, do prefeito ACM Neto também, do senador Zé... Qual partido? De todo o Brasil. O DEM hoje virou a noiva cobiçada. Mas esses 20 deputados federais de todo o partido, dos mais diversos, sobretudo PSB dos partidos, inclusive? Sobretudo PSB, PSD e quem sabe até do próprio PSDB também. O DEM hoje se tornou referência, um partido que tem... que Isso sempre, é para quando? Nos próximos meses, nos próximos dias, com certeza. O DEM não perdeu nunca a sua origem, era criticado, o ex-presidente Lula dizia que ele ia cuidar com esse partido, que esse partido ia acabar, e o DEM está aí hoje voltando. O DEM tem defendido, não o presidente Temer, o DEM tem defendido o Brasil, porque entende que as medidas que têm sido propostas pelo presidente Michel Temer são medidas fundamentais para o nosso país, um país que ficou estagnado, um país que vem tendo milhares e milhares de desempregos por causa dos erros e dos equívocos da política do PT. E o presidente Temer teve a coragem, que um governante deve ter, de fazer medidas impopulares, mas que com certeza, do ponto de vista de gestão e de Estado, eram fundamentais. Então o DEM vai continuar defendendo e apoiando essas medidas do presidente Michel Temer. Inclusive mas a reforma previdenciária? Com certeza. E é claro... Será que ela emplaca? Será que ela vai? Aí eu não sei. Eu acho que os políticos têm que ter a responsabilidade de não pensar nas eleições daqui a 2 anos, porque são medidas impopulares, mas pensar no futuro do país, no futuro das gerações. Mas o DEM vai estar ao lado e mais do que isso. Pode ter certeza que o DEM vai crescer e muito em 2018 e quem sabe até não ter um candidato a presidente da República. Temos aí o senador Ronaldo Caiado, tem brilhado no Senado, não tem sequer uma denúncia contra o mesmo, nenhuma dessas operações. Ninguém nunca citou
senador Ronaldo Caiado. Então eu acho que pode ser um belo nome aí que o DEM vai lançar aí, quem sabe, nos próximos dias. Isso seria abandonar uma aliança histórica com os tucanos? Não, não é abandonar. Por que os tucanos agora não podem, num gesto de reciprocidade, apoiarem? Eu acho que agora é uma posição muito pessoal do deputado Gustavo Correia. E não ter candidato à presidência? Não, acho que tanto o PT quanto o PSDB irão entrar nas eleições de 2018 com as suas imagens desgastadas. E acho que a população mineira e brasileira vai querer escolher políticos que não sejam dessa sigla partidária. Então, acho que nesse momento, em torno desse projeto, dessa união, seria o momento do PSDB, num gesto de reciprocidade, de reconhecimento a tudo que o DEM fez, vir apoiar os nossos candidatos. Agora, o DEM andou falando, eu não sei se isso partiu realmente de dentro do partido, mas há uma conversa de que o DEM mudaria de nome. Por quê? Por que mudar de nome? Isso é fato? É o tal do MUD, né? Movimento Democrático, como é que é? Movimento de Unidade Democrática. Os seus colegas de imprensa têm uma capacidade de criatividade ou de algumas informações que às vezes É claro, porque isso aí surgiu porque alguns parlamentares desejam vir para o DEM, mas não querem que o nome mantenha. Mas o que é fundamental, o partido realmente está fazendo agora um estudo da sua imagem de revitalização e nos próximos dias teremos aí algumas boas surpresas, mas não acredito que teremos mudança de nome, não. Não? Não. Isso aí Não sei. É desejo de alguns só? Quem sabe? Em relação à reforma política, a reforma política está lá em discussão, reforma que não é política, que é reforma eleitoral, né? Porque de política é muito pouco, né? Quase nada. Não. É mais das regras eleitorais. Não, exatamente, né? Estão mudando de regras eleitorais. Se for aprovado da forma que está sendo colocado aí, acho que a quantidade de partidos vai diminuir bastante. As pequenas siglas vão acabar sendo exatamente finalizadas. Distrital. O que acha do distrital? Sou favorável. Ganha quem tem mais votos. Claro, até porque, gente, a população brasileira e mineira, quando vai às urnas, ela escolhe e gostaria de ver seus representantes os mais votados. Eu vou lhe dar um exemplo que é muito claro. O candidato Enéas, que foi eleito deputado federal em São Paulo, foi o mais votado da capital paulista, do estado de São Paulo naquela época. O seu partido tinha 5 candidatos apenas. Todos foram alçados à Câmara Federal, a reboque dos votos do Enéas, e mais do que isso, o partido conseguiu fazer 6 vagas, inclusive, quer dizer, faltou candidato. Então, se eu tivesse sido candidato, ou qualquer cidadão fosse candidato por São Paulo com um voto, estaria na Câmara Federal durante 4 anos representando São Paulo. Isso não é correto. Agora, a representação de minorias praticamente acaba, né, deputado? De minorias? Por quê? Porque a chance é muito pequena de você ter representação de minorias. Mas hoje existe representação de minorias? Não existe. Não existe. Na Câmara dos Deputados existe. Não. Você tem representantes de pequenos partidos, que foram para pequenos partidos para serem eleitos. Isso não é minoria. Então, eu volto a dizer, na minha visão, é o sistema, sempre defendi, e não é agora que eu vou defender, não. Defendi isso há muitos anos, até porque fui penalizado por isso. Na minha primeira eleição em 2002, eu tive 45 mil votos. Fiquei de primeiro suplente na Assembleia, sendo que tinham 37 aqui que tiveram menos votos que eu. Isso não é justo. Agora, e ampliação do financiamento público? O que o senhor acha disso? Não, eu acho que precisa. Falando já em 6 bi para esse fundo novo aí que está sendo criado. Estão nos órgãos de imprensa que a proposta que está lá colocada são 3,5 bi. 3,5 bi, mas que é muito dinheiro, eu não discuto. O que eu acho que tem que ocorrer, gente, a população brasileira, eu falo sempre isso, infelizmente, a cultura econômica e educacional do brasileiro é diferente dos países de primeiro mundo, não de primeiro mundo, dos países mais avançados que têm o financiamento público das campanhas eleitorais. Eu não sou favorável a tirar o dinheiro de um hospital, de um posto de saúde, para colocar em campanha política. Acho que nós devemos criar mecanismos de controle aonde o cidadão comum e a empresa que for, dentro de um limite, de uma capacidade, faça as doações. Se eu tenho meu dinheiro, eu quero doar, acredito... Você acha que o negócio é limitado? Claro, você coloca parâmetros, limites. Gustavo Correia gosta do Zé da Silva. Por que eu não posso dar dinheiro para o Zé da Silva se eu quiser? Do tanto que eu quiser. Pegar meu dinheiro todo e dar para o Zé da Silva. Mas
Deputado, foi um prazer mais uma vez ter o senhor aqui. Prazer é meu. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: espero voltar em breve aqui, que você vai lembrar assim, olha, o DEM cresceu assustadoramente. Obrigada de novo. Eu conversei com o deputado Gustavo Correia, do DEM, líder do bloco Verdade e Coerência.